relação entre as coordenadas da janela de recorte. Então, a janela de recorte é definida no sistema de coordenadas do mundo, e aí eu vou traduzir as minhas coordenadas, que estão na janela de recorte para as coordenadas da viewport, tá? Então, existe essa transformação entre sistemas de coordenadas da janela de recorte para viewport, tá? Existe uma etapa de normalização para facilitar para os algoritmos de recorte, tá? Então, porque a minha cena vai ser recortada, né? Devido à definição de uma janela de recorte, a minha cena vai ser recortada e a gente usa alguns algoritmos de recorte para conseguir fazer isso. Então, um polígono que eu defini inicialmente como um quadrado, ou como uma estrela, como qualquer polígono, pode ser que ele deixe de ser esse polígono que eu defini inicialmente, porque a janela de recorte está partindo ele, né, tá recortando esse polígono. Então eu preciso de uma redefinição desse polígono para conseguir desenhá-lo na tela, tá? Então o que que acontece? Nessa transformação entre a janela de recorte e a viewport, existe uma etapa de normalização para facilitar o recorte, tá? Então, ou esse mapeamento da janela de recorte para viewport já tem a normalização nele, ou existe uma etapa intermediária de normalização e depois para passar para viewport, tá? Então, no caso em que que a normalização e a passagem para viewport é feito junto, a viewport é definida entre 0 e 1. As coordenadas da viewport são definidas entre 0 e 1, tá? E aí, após o recorte, que está lá a viewport, né, entre 0 e 1, tudo que está fora desse intervalo é recortado, aí a viewport é mapeada para o dispositivo de saída, tá? Em outros sistemas, como eu falei, a normalização e as rotinas de recorte são uma etapa intermediária, tá? Então, o que acontece, né? O que a gente tem que fazer, né? Pensando na normalização junto com essa etapa de ir da janela de recorte para viewport. O que a gente tem que fazer é traduzir todas as coordenadas que estão aqui, né, na janela de recorte, para essas novas coordenadas aqui na viewport, tá? Então, um ponto que tinha inicialmente coordenada xw e yw, ele vai passar a ter xv, yv, tá? A gente consegue essa transformação aqui entre a janela de recorte e a viewport, simplesmente encontrando uma transformação geométrica que transforme esse retângulo, né, que tem coordenadas em x e em y, né, x mínimo, xw min, x máximo, xw max, y mínimo, yw min, y máximo, yw max. Eu vou fazer uma transformação geométrica que faz com que esse retângulo se torne esse, que agora tem coordenada mínima em x, xv min, máxima em x, xv max, mínima em y, yv min e máxima em y, yv max. Então, se eu encontrar essa transformação geométrica, aplicando essa transformação geométrica em todos os meus pontos, eu tenho as coordenadas na viewport normalizada, tá? Então, aqui está comentando como que a gente vai fazer isso. Essa transformação nada mais vai ser do que vai ser uma translação seguida de uma escala, tá? Depois a gente faz um exercício mostrando na prática essa transformação, tá? Então tá aqui, né? Como que a gente converte então o retângulo da janela de recorte no retângulo da viewport? Basta aplicar uma escala na janela de recorte para elas terem o mesmo tamanho e depois eu translado para elas ficarem na mesma posição, tá? Essa sequência, então, a gente pode fazer outra sequência, né? Eu poderia levar a janela de recorte para a origem, aplicar a escala e depois aplicar outra translação, o resultado é o mesmo, tá? Mas aí, se a gente for aplicar dessa forma, uma escala seguida de uma translação, essa vai ser a matriz de transformação de escala e essa vai ser a matriz de transformação de translação, tá? Então, como vocês viram, a gente não precisa saber essas duas matrizes aqui de cor, né? Assim, a gente precisa decorar essas duas matrizes. Basta, então, a gente identificar alguma sequência
de transformações, né? Que faz com que esse retângulo se torne esse, tá? Então eu poderia, sei lá, aplicar uma translação que leve esse ponto aqui até a origem, aplico uma escala para ficar do mesmo tamanho de lá e aplico uma translação para chegar no ponto que eu quero aqui, que é o ponto aqui que era 0, 0, agora eu quero que ele passe a ser xvmin, yvmin, tá? E aí eu tenho o resultado esperado. Então eu não preciso saber de antemão essas duas matrizes aqui, tá bom? Basta a gente aplicar uma sequência de transformações que faça o que eu quero, tá? Então a matriz que transforma da janela para viewport normalizada é isso, é uma escala seguida de uma translação. Então é uma matriz desse tipo aqui, tá? Sendo que o SX, SY, TX, TY são esses dados anteriormente, tá? Outra forma, então, aqui está dizendo, né, nesse mapeamento as posições relativas dos objetos são mantidas, né? Um objeto que está dentro da janela de recorte, ele vai estar dentro da viewport, tá? Então, se a gente aplicar a transformação dessa forma, tá? Só que as proporções relativas dos objetos só serão mantidas se a razão de aspecto da viewport for igual à razão de aspecto da janela de recorte, tá? Então, se eu tenho uma janela de recorte que é um retângulo deitado, tá? E ela vai ser jogada para uma viewport que é um retângulo em pé. As proporções dos objetos vão ser completamente mudadas, né? Então, aqui está dizendo, né, que em outras palavras, o SX e o SY tem que ser iguais, né, para a gente aplicar uma escala uniforme, tá? Se o SX e o SY não forem iguais, as proporções dos objetos vão ser alteradas, né? A gente vai deformar os objetos, tá? Então, o segundo caso que eu tinha comentado com vocês é a normalização não estar junto com essa etapa de ir da janela de recorte para o viewport. Então, existe uma etapa intermediária, que é a etapa de normalização. A gente vai, então, transformar o meu retângulo aqui, que é a janela de recorte, em um quadrado que tem coordenadas de menos 1 a 1 em x e de menos 1 a 1 em y, tá? Então, nessa transformação existe uma deformação, tá? Mas não tem problema, porque o resultado final é a viewport. Então, se a viewport tiver a mesma proporção da janela de recorte, o resultado final não vai deformar os objetos, tá? Então, daqui para cá a gente deforma os objetos e depois a gente torna a voltar para a proporção original, tá? Então, a gente vai primeiro aplicar uma transformação que leve a minha janela de recorte nesse quadradinho que está indo de menos 1 a 1 em x, menos 1 a 1 em y, tá? Aqui a gente vai aplicar os algoritmos de recorte. Tudo que está acima de 1 e abaixo de menos 1 é jogado fora, tudo que está nesse intervalo é mostrado. E aí a gente tem uma segunda transformação para aplicar, que é levar desse quadradinho de menos 1 a 1, menos 1 a 1, o retângulo da viewport, tá? Então tem essas duas etapas. De novo, a gente não precisa decorar essas matrizes de transformação, que a gente consegue identificá-las tranquilamente só pensando numa sequência de transformações, tá? Para levar daqui para cá e daqui para cá, tá? Então aqui está dando a matriz, mas a gente não precisa conhecê-las, né? Isso aqui então é a da janela de recorte para o quadrado normalizado e depois do quadrado normalizado para a viewport, tá? Então são essas transformações. Depois disso, depois que eu já mapeei da janela de recorte para a viewport, fazendo todos os recortes que eu preciso, né? Jogando fora tudo que está fora da janela de recorte, o último passo é posicionar a viewport na janela da tela, tá? Que é o que está mostrando aqui. Então, lá, a minha janela de recorte foi mapeada numa viewport, agora eu preciso posicionar a viewport na janela do sistema, tá? É o que está mostrando aqui. Aqui, então, agora é o sistema de coordenadas da tela, tá? E aí, então, eu já sei o que está dentro da viewport, eu vou posicionar a viewport aí na tela, tá?